nós aprenderemos sobre numeral. Numeral ele é uma classe gramatical, como o substantivo que a gente aprendeu, como os artigos, como várias outras coisas que a gente vem aprendendo ao longo desse ano. Então agora o numeral, o que significa numeral, Pro? Numeral ele é a palavra que dá a ideia de número, certo? E ele pode representar o número em 4 classificações. Então o numeral ele pode ser cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário. Vamos começar pelo cardinal. O cardinal, gente, é tudo que refere-se à quantidade. Então, quais números que eu uso para representar a quantidade? Todos os números, infinitamente. O 1, o 2, o 3, o 4, o 12, 25. Então, pensem nos números infinitamente para representar a quantidade. Mas na frase ele tem que estar fazendo esse tipo de representação. Por exemplo, quando eu falo para vocês, ganhei uma caixa com 12 lápis de cor. O meu numeral é o 12. E ele se refere ao quê? A quantidade de lápis que existem na minha caixa de lápis de cor. Então, ele é um numeral cardinal. Aqui eu separei um exemplo para vocês, ó. Na volta da viagem, passamos por 3 pedágios. Nessa frase, qual seria o numeral? Isso, o numeral é o 3. E por que ele é considerado numeral cardinal? Porque se refere a quantos pedágios, a quantidade de pedágios por qual eu passei ao longo da minha viagem. Então, ele é considerado cardinal por representar quantidade. Cardinal refere-se a quantidade. Muito bem. Agora nós vamos para o próximo. O ordinal. Ordinal, gente, o nome já te lembra alguma coisa, ó. Ordinal vem de ordem. Então, ordinal vai se referir à ordem ou posição dos seres ou objetos, certo? Então, por exemplo, quando eu falo assim para você, eu fui o primeiro colocado no campeonato. Qual é o numeral na minha frase? O numeral é primeiro, porque se refere à posição em que eu fui colocado nesse campeonato. Eu ganhei em primeiro lugar. Agora, se eu falo assim para você, ó, eu sou o 4º aluno da fila. Também vai se referir o quê? A posição que eu tenho na fila. Qual é a minha posição? A 4ª posição na fila, certo? Então, tudo que se refere à ordem, à posição, é considerado número ordinal. Então, vamos lá, para um exemplo aqui. Sou o 3º da fila. Qual é o numeral aqui? 3º. Se refere à posição que eu estou na fila. Então, ele é um numeral ordinal. Agora, vamos para o próximo, ó. Numeral multiplicativo. É quantas vezes a mais eu sou referente em relação ao outro. Por exemplo, dobro é um número multiplicativo, que se refere a 2 vezes mais. Triplo também é, quádruplo, quíntuplo e assim por diante, porque nós temos muitos números multiplicativos. Vamos ver esse exemplo na nossa frase? Tenho o dobro da sua idade. Quer dizer que eu sou o quê? O dobro é o meu numeral multiplicativo. Quer dizer que eu sou 2 vezes mais velha do que você, certo? Referente à idade. Agora aqui, os números fracionários. Vai indicar a fração, uma divisão do inteiro. Então, por exemplo, eu tenho uma pizza, certo? Eu tenho uma pizza e eu comi a metade dessa pizza. Então, qual é o número aqui na minha frase, o numeral? Metade, porque se refere que do inteiro, da pizza inteira, eu comi metade dela. Se eu falo para você assim, eu tenho 1/3 dos lápis, certo? Quer dizer que meus lápis foram divididos em 3 e eu tenho apenas uma parte. Então vamos lá para o exemplo, ó. Comi metade da pizza, o exemplo que eu falei para vocês. De uma pizza inteira eu comi a metade. Então o fracionário ele vai indicar a divisão do inteiro. Então essas são as 4 classificações dos numerais, gente. Cardinal, quantidade. Ordinal, ordem ou posição. Multiplicativo indica uma multiplicação. Fracionário vai indicar uma divisão.